A nossa série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos, uma série intitulada como A Igreja na Direção do Espírito. Seguimos hoje com o nosso 7º sermão dessa série. Irmãos, vocês já tiveram a experiência de, em algum momento da vida de vocês, em um momento oportuno, vamos dizer assim, onde alguma coisa faz com que a atenção das pessoas fiquem todas voltadas para nós. E por coincidência, você tem algo muito importante para comunicar. E aí então você aproveita aquele momento oportuno de atenção para comunicar o que precisa ser comunicado. Tem até algumas coisas engraçadas com relação a isso. Por exemplo, uma jovem, quando começa a namorar, e o pai não sabe ainda. Aí ela fica ensaiando para contar para o pai. Aí o pai está lá na sala, assistindo o jogo, vendo uma televisão. Aí o pai fala: filha, traz um copo de refrigerante para mim. Aí a filha vem, entrega o copo de refrigerante. Aí o pai: obrigado, filha. Não, pai, de nada. Aproveitando, pai, eu estou namorando, viu? E aí o pai fica todo desconcertado num momento que ele nem imaginava receber uma notícia dessa, ele acaba recebendo. Aconteceu comigo algumas vezes com relação a motos do Paulão que eu caí, a carros que eu bati, eu capotei. Ele chegava lá e falava assim: tá tudo bem, Lucas, tá tudo bem. Inclusive, eu acabei de capotar um carro ali. Momentos em que nós acabamos comunicando algumas coisas, porque a atenção estão voltadas para nós. Ou quando a gente precisa ter aquela conversa com aquela pessoa, só que você está assim: eu não vou falar. Só se eu tiver aquela oportunidade da vida. Senão eu não vou falar de jeito nenhum. E aí, em algum momento, acontece essa oportunidade. O fato é que algumas pessoas precisam esperar essa oportunidade. Outras aproveitam todas as oportunidades. Qualquer hora é hora, qualquer momento é momento e qualquer lugar é lugar. Parece que elas têm o dom de comunicar o que precisa ser comunicado, e não importa a hora, não importa o lugar, elas comunicam o que precisa ser comunicado. E parece que esse é o caso do apóstolo Pedro. Nós vamos observar um pouco disso no texto que nós vamos ler agora, de Atos capítulo 3, versículos de 11 a 26. Atos capítulo 3, versículos de 11 a 26. Diz assim: apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse: israelitas, por que isto surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados,
para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouça-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, porque nós estamos diante da tua palavra, e ela fala aos nossos corações. E a nossa oração nessa noite, mais uma vez, é para que o Senhor fale conosco, é para que a tua voz, por meio da tua palavra, fale aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo nos faça cativos à tua palavra, nos livre de todas as distrações que podem tirar o nosso foco da tua palavra. Guarda o nosso coração cativo no Senhor neste momento e fale conosco. Nós precisamos da instrução que vem do Senhor. É assim que nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós bem sabemos, Pedro é um homem que aproveita todas as oportunidades para pregar o Evangelho. Inclusive, ele já havia aproveitado a oportunidade do dia de Pentecostes. Aconteceu o derramamento do Espírito Santo. As pessoas, então, alguns ficaram maravilhados, outros ficaram pensando: esses homens estão bêbados, eles beberam muito vinho. E aí, então, Pedro chama a atenção deles e prega o Evangelho a eles. Naquele dia, houveram 3.000 conversões de homens, fora as mulheres e crianças que ali estavam. Na semana passada, nós vimos que Pedro e João foram instrumentos de Deus para curar aquele homem coxo de nascença, aquele homem que era aleijado de nascença, aquele mendigo aleijado de nascença. E o resultado foi que, após a cura daquele homem, uma multidão se voltou a Pedro, a João e àquele homem no templo. E Pedro, como um bom oportunista, como um bom aproveitador das oportunidades, pregou o Evangelho mais uma vez. O fato, irmãos, é que nós precisamos aproveitar as oportunidades das nossas vidas para pregar o Evangelho. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão como cristãos. Mas o que é que nós podemos aprender com essa pregação de Pedro? O texto que nós lemos vai relatar Pedro pregando aos israelitas no pórtico de Salomão. Mas o que é que nós podemos aprender com essa pregação de Pedro? E nessa noite nós vamos observar algumas lições que nós podemos aprender com essa pregação de Pedro. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que, ao pregar o Evangelho, nós devemos exaltar a Cristo e não a nós mesmos. Todos os que estavam naquele momento da oração, como nós vimos na semana passada, Pedro e João estavam subindo às 3 horas da tarde, para o último momento da oração, para a oração da tarde dos judeus. E aí então eles se encontram com aquele aleijado, com aquele mendigo, e acontece então a cura daquele homem. Todos os que estavam ali, naquele momento, se voltam para Pedro e para João e para o homem que havia sido curado. Versículo 11 diz: apegando-se o mendigo a Pedro e a João, agora ele estava no time dos discípulos, ele havia tido um encontro pessoal com Jesus e ainda recebido da dádiva de Deus da cura.
por meio do nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Pela planta do templo, percebe-se aqui que o momento da oração agora havia acabado. O Pórtico de Salomão era um pátio que tinha dentro do templo, e esse pátio era usado para que os judeus pudessem conversar ou discutir a respeito da lei do Senhor, ou dos ensinamentos que haviam sido entregues a eles naquele dia, ou assuntos importantes que eles precisavam tratar a respeito da lei do Senhor. E vendo então que as pessoas estavam aproximando-se deles ali naquele pátio, no Pórtico de Salomão, Pedro simplesmente aproveitou aquela oportunidade. No momento da oração, seria irreverente Pedro começar a pregar. Mas como o povo conhecia o mendigo, o aleijado, todo mundo olhou e falou, peraí, aquele cara está andando aqui dentro, saltando e louvando a Deus, aquele que ficou a vida toda ali, na porta do templo pedindo esmolas. E aí o povo se aproxima de Pedro, de João e do mendigo, do homem que agora estava curado. E Pedro aproveita aquela oportunidade. E logo de início ele chama a atenção dos israelitas e começa a redirecionar o olhar deles para o verdadeiro Senhor. E esse verdadeiro Senhor não era Pedro e nem João, era Jesus. Versículo 12, Pedro chama a atenção deles. Vendo isso, vendo que o povo se aproximava deles, Pedro lhes disse, israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder e piedade? Pedro sabia, irmãos, que o público que estava ali corria um grande risco de exaltar a ele e a João pela cura que havia acontecido, e não a Cristo. Por isso ele fala para eles com muita clareza, gente, por que vocês estão surpresos? Por que vocês estão olhando para nós como se nós fôssemos diferentes? Não fomos nós que operamos essa cura, foi Jesus. Só que aí Pedro discorre. Quando ele tira ele e João do centro, ele agora começa a falar quem era o centro, quem de fato havia operado aquele milagre. Jesus. Versículo 13. Pedro começa redirecionando os olhares deles. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Pedro sabia, irmãos, que os seus ouvintes, como bons judeus que eram, como bons estudiosos da lei, guardavam bem a lei do Senhor nas suas vidas, nas suas práticas diárias. Pedro sabia que eles se lembravam bem das promessas de Deus para eles. E eles se lembravam que o Messias, o servo sofredor, seria aquele por meio de quem as suas feridas seriam saradas. Aquela profecia de Isaías. E por suas feridas, pelas feridas daquele servo que ia sofrer, por suas pisaduras, nós seremos sarados. Então o povo sabia muito bem que as bênçãos de Deus viria por meio do Messias para o povo. O Messias seria de fato aquele que entregaria todas as bênçãos de Deus para o povo de Israel, que cuidaria e supriria todas as necessidades do povo de Israel. E Pedro então aproveita essa oportunidade para pregar o evangelho para o povo. E ele começa tirando ele e João do centro e colocando quem deve de fato estar no centro: Cristo. Irmãos, uma das lições que nós aprendemos aqui é como nós temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá. Nós precisamos pensar nisso.
Como é que nós temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá no dia a dia comum? Lembrando, como eu disse na semana passada, esse era um dia comum da vida dos apóstolos, da vida da igreja. O que acontecia de extraordinário, acontecia da parte de Deus na vida ordinária, na vida comum do povo. E como é que nós aproveitamos as oportunidades que Deus tem nos dado? Nós temos, de fato, nós temos usado as oportunidades que nós temos para pregar o Evangelho, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Então Paulo não fala, esteja pronto só para o dia que você achar que deve, ou esteja pronto para quando você tiver vontade de pregar o Evangelho. Esteja pronto a tempo e fora de tempo. Quando você estiver preparado para fazer isso, e quando você não estiver preparado, quando você for pego desprevenido, quando você estiver sentado na calçada da tua casa e o teu vizinho começar a conversar com você e abrir o coração com você, você tem a oportunidade de pregar o Evangelho para ele. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Isso significa, irmãos, que nós precisamos não só ter a palavra de Deus em nós, não só conhecer a palavra de Deus, mas nós também devemos compartilhá-la em todas as oportunidades que nós temos. Esse era o dia comum dos cristãos da igreja primitiva. Todos eles partilhavam não só de suas vidas, mas do doador das vidas, não só das bênçãos de Deus, mas do Deus das bênçãos com aqueles que estavam à sua volta. Todo cristão é chamado para pregar o Evangelho, irmãos. Ainda que Deus vocacione alguns para instruir e conduzir a igreja, para pastorear, para cuidar da igreja, por meio da palavra de Deus, todo cristão é chamado para fazer discípulo. Todo discípulo foi chamado para fazer discípulo. E nós não fazemos discípulos de nós fazemos discípulos de Jesus. E nós fazemos por meio da palavra de Deus. Por isso nós precisamos aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho. Nós precisamos pensar, o que é que nós temos feito com as nossas oportunidades diárias? Como é que os nossos melhores amigos conseguem enxergar não só Cristo em nós, mas ouvir de nós Cristo? Como é que os nossos familiares mais próximos também conseguem enxergar Cristo em nós e ouvir de nós Cristo? Nós precisamos pensar sobre o que temos feito com as oportunidades que temos. Uma outra lição que nós aprendemos aqui nesse início da pregação de Pedro é que por mais que Deus use as nossas vidas naquilo que nós fazemos, o Evangelho não é, nunca foi e nunca será sobre nós. Sempre será sobre a pessoa perfeita de Cristo. Esse é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem, e o Evangelho é uma mensagem a respeito de uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Percebam que tanto o sinal sobrenatural que aconteceu do derramamento do Espírito Santo, porque olha que sinal, Deus derramando o Espírito Santo sobre o povo dele, quanto a cura desse homem, que foi um sinal milagroso, não foram suficientes para salvar ninguém. Eles foram um meio para chamar a atenção das pessoas. Tanto o Pentecoste,
quanto à cura, trouxeram muitas pessoas à volta de Pedro. E ambos os sinais, ambos os feitos miraculosos de Deus foram acompanhados pela pregação do Evangelho. E o Evangelho penetrou profundamente no coração do povo, no poder do Espírito Santo, e salvou todos aqueles que creram. Irmãos, o Evangelho salva. A mensagem a respeito de Cristo é poderosa para salvar. Por isso que não é sobre nós. Nós podemos contar aqui incontáveis bênçãos que Deus fez na nossa vida. E todos nós seríamos edificados, sem dúvida nenhuma. Mas isso não é suficiente para salvar. Somente a mensagem do Evangelho pode salvar. Por isso nós precisamos nos lembrar que o Evangelho ele tem um protagonista. E não somos nós, não eram os apóstolos, mas é Jesus, a sua obra perfeita e a sua vida perfeita. Nós precisamos nos lembrar disso. Em segundo lugar, nós aprendemos também com a pregação de Pedro, que o Evangelho, ele não só exalta a Cristo e nos tira do centro, como também fala sobre a maldade do coração do homem e sobre a graça de Deus em Cristo Jesus. Nós vemos isso dos versos 14 a 16. Pedro aqui, ele fala aos israelitas sobre a maldade dos seus corações. Eles eram religiosos, eram conhecedores das leis de Moisés, eles se achavam melhores que os outros por causa disso, e eles se achavam inocentes diante de Deus, porque guardavam a lei, porque cumpriam seus atos religiosos, porque davam esmolas, eles achavam então que eram inocentes diante de Deus. Só que os seus corações, o coração daqueles homens, eram completamente dominados pelo pecado. E Pedro começa a mostrar isso para eles. Olha o que Pedro diz no versículo 13, na segunda parte: vocês entregaram Jesus para ser morto e o negaram perante Pilatos, embora ele tivesse sido considerado inocente, embora Pilatos tinha decidido soltá-lo, mas vocês condenaram ele. Ou seja, Pedro está falando para eles assim: olha, vocês não são tão bonzinhos assim, vocês não são tão inocentes quanto vocês pensam que são. Porque eles haviam sido culpados da morte de um inocente. Eles carregavam sobre eles, conscientes ou não, a morte de um inocente. E não era de um inocente como o nosso filho, que às vezes você vai lá chamar a atenção dele porque ele quebrou o controle da televisão, e aí naquele momento ele é inocente. Não foi ele. O cachorro passou e bateu o rabo no controle que estava em cima do braço do sofá e caiu e estraçalhou o controle. Naquele momento, o nosso filho é inocente. Só que no decorrer da vida dele, ele é culpado de muita coisa. Só que os israelitas eram culpados pela morte de alguém que era inocente desde a eternidade e seria inocente até a eternidade. Cristo. Aquele que sofreu todo tipo de tentação, como Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 diz, porém sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não compactuou com o pecado, eles eram culpados pela morte de um inocente. E esse inocente era o servo sofredor das profecias do Antigo Testamento. O Messias que eles tanto esperavam, o Filho de Deus, aquele que seria enviado para salvá-los. Eles eram culpados da morte do Salvador do povo de Deus. Os judeus se achavam justos demais. Eles achavam que a vida deles religiosa justificava eles diante de Deus. Só que Pedro deixa mais claro ainda a culpa e a maldade deles nos versículos 14 e 15. Pedro diz assim: vocês não só condenaram um inocente,
mas vocês o negaram publicamente o santo e justo, e pediram que lhes fosse liberado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pedro está mostrando que a maldade e a injustiça estava por trás daquela capa de religiosidade daqueles homens. Pedro está falando para eles, olha, é muito bonito olhar para vocês, para a aparente piedade que vocês têm, para a religiosidade, para os horários que vocês vão ao templo, para as esmolas que vocês dão, mas no final das contas, vocês condenaram e mataram o autor da vida, o Messias, o Filho de Deus. Eles sabiam bem que o Antigo Testamento tratava o Messias como santo e justo. Todo o Antigo Testamento, em diversas partes, em diversos textos, falando a respeito do Messias que viria, ele é tratado como santo e justo. E Pedro então deixa bem claro que o santo e justo não viria, porque já havia estado entre eles, e esse santo e justo era Jesus, o autor da vida, a quem eles haviam crucificado. Pedro está, por meio da palavra de Deus, por meio dos escritos do Antigo Testamento, Pedro está fazendo igual quando você chupa uma laranja e vira ela de lado. Pedro está fazendo isso com a maldade e o pecado daqueles homens. Pedro está deixando exposto, por meio do Evangelho, o pecado daqueles homens. Eles haviam crucificado o autor da vida. Porém, irmãos, o homem mortal não pode matar de forma alguma a fonte da vida. Por isso que, no final do versículo 15, Pedro fala, mas Deus o ressuscitou dos mortos diante de muitas testemunhas. Nós somos testemunhas disso. E mesmo então, diante desses corações mergulhados no pecado desse povo judeu, desses israelitas que estavam ouvindo Pedro, diante de tanta maldade, diante de tanta injustiça, a graça de Deus se manifestou no meio deles, por meio do poder de Cristo, ao curar aquele homem. O versículo 16, Pedro agora vai continuar. Vocês mataram o autor da vida. Deus o ressuscitou dos mortos. Nós somos testemunhas disso. Aí ele continua, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, por meio de Jesus, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Pedro está dizendo assim para os judeus, olha, o Cristo, o Messias que era esperado, vocês mataram ele foi ressuscitado dos mortos, e ele manifestou a graça dele no meio de vocês, quando ele curou esse aleijado. E ele também pode curar os corações de vocês, os corações de vocês dominados pelo pecado, dominados pela maldade. Vocês só precisam crer que ele de fato é o Messias que vocês estavam esperando. Vocês só precisam crer que tudo que estava escrito no Antigo Testamento se cumpriu nele, na sua obra perfeita, no seu nome santo que está curando aqui ao redor de vocês. Pedro então está pregando o evangelho para aquele povo. Ele começa exaltando Cristo. Agora ele começa expondo a maldade do coração do povo e falando da graça de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, pregar o evangelho é um grande desafio. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele revela o pecado que está nos nossos corações. O evangelho, ele não vai falar do quão bonzinho nós somos. Pelo contrário, ele vai falar das mazelas do nosso coração. E isso, sem dúvida, é desconcertante, tanto para quem fala, quanto para quem ouve. É desconcertante, muitas vezes desconfortável. No entanto, nós não estamos falando de nós mesmos, ou para cumprir alguns caprichos, ou para vestir a carapuça em alguém,
ou por alguma preferência a alguém, não. Nós estamos falando de fato o que a Bíblia diz a nosso respeito. E infelizmente, para não desagradar as pessoas, muita gente tem pregado por aí sobre as bênçãos materiais. Venha para Deus que a tua vida vai mudar, acabaram-se os teus problemas. Que loucura, cara. Eu não me lembro se foi C.S. Lewis que disse, se você quer uma vida, vou te dar um conselho, se você quer uma vida sem problema, não venha para Cristo. A vida cristã é uma vida difícil, cheia de problemas, mas nós temos a solução dos problemas, que é o próprio Cristo. Então, muita gente tem pregado hoje para não desagradar as pessoas sobre as bênçãos materiais, que Deus pode dar, mas pode não dar também, e não deixa de ser Deus. Tem pregado sobre curas, enfatizando curas. Deus pode curar. Ele curou esse coxo, Ele pode curar no meio de nós, Ele pode curar em qualquer lugar, porque Ele é Deus, mas pode não curar também, e não deixa de ser o nosso Deus. Tem pregado sobre as revelações extraordinárias, ou seja, reinventado a Bíblia, falando coisas que estão completamente fora da Bíblia, completamente contrárias ao que Cristo fala, ao que Deus fala por meio de sua palavra. Só que no final das contas, elas soam bem aos nossos ouvidos. E aí, é gostoso de ouvir. Elas fazem bem aos nossos ouvidos. Só que esse tipo de pregação podem até fazer bem aos nossos ouvidos, mas fazem um mal danado aos nossos corações. Os nossos corações vão adoecendo cada vez mais e vão ficando cada vez mais distantes de Deus, porque não nos dizem a verdade ao nosso respeito, e as possibilidades então de acontecer uma mudança de coração, uma mudança de caráter e uma mudança de vida são quase nenhuma, porque elas acontecem por meio do Evangelho. E quando é nulo a possibilidade de acontecer mudanças no nosso coração. De fato, irmãos, por mais duro que soe aos nossos ouvidos, assim como os judeus mataram Jesus, nós também estamos prontos para cometer qualquer tipo de maldade por causa do pecado. Nós também somos vulneráveis, suscetíveis a cometer qualquer tipo de pecado. A Bíblia diz que o pecado nos separou de Deus. O pecado nos afastou de Deus. E que o pecado nos fez inimigos de Deus e implacáveis para viver conforme os nossos próprios desejos, conforme as nossas próprias vontades. Ou seja, nós estávamos prontos para fazer guerra contra Deus por causa do pecado. E a Bíblia ainda nos diz que o pecado nos fez perder toda a sensibilidade para Deus. Nós perdemos o tato de Deus por causa do pecado. E nos entregou a todo tipo de depravação, nos impulsionando a cometer qualquer tipo de pecado livremente, de livre vontade. Ninguém precisaria mais obrigar a gente a pecar. O nosso coração, por causa do pecado original de Adão e Eva, estava propenso a cometer qualquer tipo de pecado contra Deus. O homem por si só, irmãos, é como um caminhão sem freios em uma ribanceira. Ele está pronto para a autodestruição. Pode demorar o tempo que for. É certo que isso acontece. É impossível que aconteça restauração de um coração se não for por meio do Evangelho, se não for por meio de Cristo. Contudo, irmãos, assim como a graça de Deus se manifestou por meio de Jesus, no meio dos judeus daqueles dias, a Bíblia nos diz que ela também se manifestou entre nós por meio de Cristo. E que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia uma multidão de pecados,
Veio sobre nós uma multidão muito maior de graça de Deus por meio de Cristo, por meio da obra de Cristo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens por meio de Cristo. A Bíblia nos garante isso. Nós não estamos sem a graça de Deus. Nós temos a graça de Deus no meio de nós, que é Cristo. Quando nós ouvimos o Evangelho, é graça de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, vemos o que a Bíblia diz a nosso respeito, mas vemos o que a Bíblia diz, o que Cristo fez por nós, é graça de Deus. Quando nós compreendemos isso, é graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Irmãos, por causa da graça, não há pecado tão ruim, tão profundo, que Cristo não possa nos resgatar de lá. A graça de Deus é suficiente para nos resgatar de qualquer buraco que nós estivermos por causa do pecado. A graça de Deus, por meio da morte de Cristo, é suficiente para perdoar a multidão dos nossos pecados. O fato, irmãos, é que quando essa graça é revelada a nós, essa graça automaticamente exige de nós uma resposta. E com a pregação de Pedro nós aprendemos também que o Evangelho sempre nos chama ao arrependimento. E nós vemos isso dos versos 17 a 23. Pedro agora ele começa a clarear a necessidade de uma resposta da parte dos que estavam ouvindo ele naquele lugar. Ele diz no versículo 17 e 18: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Pedro não está passando a mão na cabeça do pecado e da maldade desses homens. Pelo contrário, ele está dizendo para eles o seguinte: olha, de fato, vocês cometeram esses pecados, só que vocês cometeram esses pecados por causa da cegueira espiritual que vocês estavam. Isso é a ignorância, é a cegueira espiritual que aquele povo andava, porque eles não tiveram a revelação de Deus por meio de Jesus, quando Jesus estava entre eles, quando eles crucificaram Jesus. Eles não tiveram a revelação de Deus, eles não haviam recebido de fato a graça que revelou a eles que Jesus era de fato o Messias, o Cristo. Só que isso não havia fugido dos propósitos de Deus, porque era exatamente isso que Deus tinha dito por meio dos profetas do Antigo Testamento. O Cristo, o Messias, ele virá e ele vai sofrer. Pedro então está dizendo que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Aquele povo agora está diante da Escritura do Antigo Testamento. O povo agora está se lembrando que Deus havia predito de fato que o Messias viria e sofreria por causa do seu povo. Então, Pedro está clareando a mensagem do Evangelho para eles. Aquilo que estava obscuro agora está bem aberto aos olhos de todos. Eles têm agora clareza da mensagem do Evangelho. E depois de mostrar que todo o Antigo Testamento se conectava com Jesus, que era o propósito de Deus de fato, que Deus havia predito isso durante todo o Antigo Testamento por meio dos profetas, Pedro agora chama o povo ao arrependimento. Versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então vejam bem, Pedro não estava passando a mão na cabeça deles falando: olha, vocês pecaram por causa da ignorância, fica tranquilo. Não, Pedro está falando: olha, vocês pecaram porque vocês estavam cegos espiritualmente, só que agora se arrependam. Está tudo muito claro diante de vocês. Vocês estão enxergando que Jesus é de fato o Messias, o enviado de Deus para salvar o seu povo. Vocês precisam responder a essa mensagem agora. Vocês precisam se arrepender.
Pedro está deixando claro para eles, ainda que vocês tenham pecado por causa da cegueira espiritual, vocês precisam responder ao chamado de Deus, ao arrependimento e à fé em Jesus, pois somente assim seus pecados serão perdoados. E uma vez, irmãos, que esse povo se arrependesse verdadeiramente, haveria uma mudança de direção, não só de vida, mas uma mudança de direção de fé. Eles não creriam mais num Messias que viria, eles creriam no Messias que veio, que viveu, que morreu e que ressuscitou para perdoar os pecados deles. E aí então, Pedro começa a dizer quais são as consequências de um coração arrependido verdadeiramente e de uma fé posta no Cristo verdadeiro que eles haviam crucificado, mas que havia ressuscitado. Primeiro, no versículo 19, final do versículo 19, Pedro fala então, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Pedro está falando para eles, olha, somente por meio do arrependimento e da fé em Jesus, os pecados de vocês vão ser cancelados, perdoados. Seria impossível que Deus perdoasse de outra forma. Mas o arrependimento e a fé em Jesus justificaria aquele povo de todos os pecados. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente por meio da fé e do arrependimento haveria justificação dos pecados. Os pecados seriam de fato justificados diante de Deus. Essa era a primeira consequência do arrependimento daquele povo. Seus pecados serão cancelados. A segunda consequência, versículo 20, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Ou seja, aquele povo agora passaria a desfrutar do descanso que só alguém que teve o fardo do pecado arrancado de suas costas poderia desfrutar. Aqueles que carregavam o fardo pesado do pecado não conseguiriam desfrutar desses tempos de descanso. Além disso, eles passariam a desfrutar da graça que eles haviam rejeitado quando Jesus veio e quando eles crucificaram a Jesus. Só que agora estava sendo revelada a eles por meio do Evangelho, por meio da pregação. E não só isso, eles desfrutariam da vida eterna com Deus na presença de Cristo. É como Pedro segue dizendo. Então ele chama eles ao arrependimento e fala, olha, se vocês se arrependerem, os pecados de vocês vão ser cancelados. E tempos de descanso vão vir para vocês agora e no futuro. Pedro continua dizendo isso. Versículo 20, a continuação, e o versículo 21. E ele mandou o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Pedro, então, está deixando claro, vocês esperaram a vida toda, os seus antepassados esperaram o dia da restauração, aquele grande dia em que o verdadeiro descanso estaria sobre vocês. E esse verdadeiro descanso chegou, é Jesus. Jesus é o descanso de vocês. Nele vocês vão desfrutar desse descanso. Agora, nos tempos de hoje, mas também eternamente, para sempre. E aí depois, Pedro continua lembrando os seus ouvintes de uma fala de Moisés, a respeito de um profeta que viria. E agora nós sabemos que esse profeta era Jesus. Mas naquele tempo foi uma profecia de Moisés. Versículos 22 e 23. Pois disse Moisés,
o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio de seu povo. Essa profecia atravessa a história e se cumpre em Cristo, aquele que é rei, sacerdote e profeta para sempre, aquele que cumpre todas as profecias do Antigo Testamento, aquele para quem todas as profecias do Antigo Testamento apontavam. E mais uma vez, o chamado ao arrependimento e à fé em Jesus fica claro para o povo que estava ouvindo o Evangelho. Eles ouviam Pedro pregando sobre isso. Olha, Moisés disse lá que que viria um profeta como ele, e vocês deveriam ouvi-lo, porque se vocês não o ouvissem, todos que não o ouvissem seriam eliminados do meio do povo. Mais uma vez, Pedro chama o povo ao arrependimento. Então, irmãos, quando o Evangelho expõe o íntimo do nosso coração, expõe as nossas mazelas, expõe os nossos pecados, é necessário darmos uma resposta. Nós precisamos responder ao Evangelho. Porque quando a graça de Deus nos mostra com clareza a nossa condição diante de Deus, mas também nos mostra a grandeza da graça por meio de Cristo, que veio para nos resgatar dos nossos pecados, nós precisamos responder a essa mensagem. E aí talvez você pode pensar, mas eu estou ouvindo o Evangelho hoje, mas eu vou ficar quietinho aqui, eu deixo para responder depois. O nosso silêncio também é uma resposta. Nós também respondemos quando nos calamos. Como diz o ditado popular aí, quem cala, consente. Então, seja positiva ou negativamente, nós damos uma resposta diante do Evangelho. E se nós respondemos positivamente, nós temos os nossos pecados perdoados, como Pedro disse ao povo. Nós desfrutamos de refrigério na alma, que a presença viva e real de Deus nos traz por meio de Cristo. Almas cansadas, almas abatidas, só podem ser restauradas, saradas e aliviadas por meio de Cristo. E além disso, nós não desfrutamos disso só por um tempo e por um momento pontual aqui. Quando respondemos positivamente ao Evangelho, nós temos certeza de que esse refrigério não é passageiro, esse refrigério é eterno. Nós viveremos para sempre com o nosso Deus e desfrutaremos dessa paz para sempre. Mas, se nós respondemos negativamente, negando o Cristo Salvador, nós precisamos desfrutar muito bem dos momentos de refrigério superficiais que esse mundo nos dá. Aí nós temos que, eu não sei falar em inglês, mas aquela frase em inglês que fala viva intensamente, né? Ou viva a vida. Nós temos que viver mesmo, mergulhar em tudo que esse mundo pode nos oferecer, nos render a todas as propostas desse mundo, se nós respondemos negativamente ao Evangelho, se nós negamos o Cristo Salvador. Porque o mundo, irmãos, ele pode nos dar momentos pontuais de refrigério, mas ele não pode tirar o fardo pesado que o pecado traz para as nossas almas. Almas cansadas e abatidas por causa do pecado. O mundo não pode tirar. E o mundo não pode nos garantir refrigério para a eternidade. Porque o salário do pecado é a morte. E essa morte, nós sabemos que ela não é só pontual e física, mas ela é eterna. E nós sabemos que a consequência dela também é para a eternidade. A Bíblia descreve aqueles que negam o Evangelho de Jesus e o Cristo Salvador como um desfrute de choro e ranger de dentes para sempre.
Eu não sei quais são os motivos desse choro e ranger de dente, mas para mim seria suficiente uma vida sem Cristo. Eu ia chorar, sofrer e ranger os dentes eternamente por viver eternamente sem Cristo. Mas eu não sei quais serão os sofrimentos da eternidade sem Deus. Mas, como eu disse, o maior sofrimento é, de fato, estar eternamente sem Deus. Quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, nós estamos garantindo uma eternidade distante da paz que o mundo não pode dar. Jesus falou: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não a paz que o mundo dá. É uma paz diferente. É uma paz na alma, que não depende das circunstâncias, mas depende da pessoa bendita de Jesus. E não é uma paz momentânea, é uma paz eterna. Ela começa aqui e ela será desfrutada por todos aqueles que respondem positivamente ao Evangelho, por toda a eternidade. Aqueles que respondem negativamente ao Evangelho, que negam o Cristo Salvador, vão viver eternamente como inimigos de Deus. Pensa que é ruim você ter inimigo, né? Quando você era jovem, brigou na escola e ficou sem conversar com aquele cara a vida inteira. Você passa na rua, você olha para ele e fala: nossa, que tristeza, né? Hoje eu não faria isso de novo, rapaz. Mas olha, ele não vai me perdoar, né? Mas ainda é possível. Agora, se ser inimigo de pessoas comuns, falhas e pecadores como nós é ruim, imagine ser inimigo de Deus, o Deus Santo, Criador de todas as coisas, sustentador do universo, doador da vida. É a maior tristeza da face dessa terra, é ser inimigo de Deus. E ser inimigo dele eternamente, como eu disse, é motivo suficiente para ter choro e ranger de dente eternamente. Queridos, como disse o comentarista bíblico Albert Muller, ele diz assim: o verdadeiro arrependimento tem 4 aspectos essenciais. Primeiro, ele deve ser intelectual. A pessoa deve ter consciência e entendimento de que pecou e de que é pecadora. Segundo, ele deve ser emocional. A pessoa deve agora passar a odiar o pecado como Deus odeia. Terceiro, ele deve ser volitivo. A pessoa deve ter o desejo sincero, a vontade de mudar de direção e abandonar o pecado. E quarto, ele deve ser espiritual. A pessoa deve crer que Cristo é fiel e justo para perdoar os pecados de todos aqueles que confessam seus pecados a Ele. Ele diz: esse é o verdadeiro arrependimento. Quando há consciência, quando há repulsa pelo pecado, quando há mudança de direção e quando há confiança no perdão de Deus por meio de Cristo Jesus. Se você não sabe se você se arrependeu de verdade desse pecado que tem assolado a tua vida, passa ele nesse crivo aí. Você tem consciência que você está pecando contra um Deus santo, o Deus do universo, o Deus que vomita diante do pecado, abomina o pecado? Quando isso vem à tua mente, quando você toma essa consciência, você deseja abandoná-lo de verdade, mudar de direção? Você deseja seguir, de fato, o caminho certo? E você confia? Esse, para mim, é o que tranca a chave com a chave de ouro o arrependimento genuíno. Você confia que o que Jesus fez na cruz é suficiente para perdoar esse pecado? Nós precisamos passar os nossos pecados por esse crivo, irmãos. Às vezes nós estamos pecando, a gente fala assim: eu pequei, mas nós faz nem diferença para nós. Nós não temos mais nem consciência de contra quem nós estamos pecando. Nós perdemos o tato, nós perdemos a sensibilidade de Deus.
Irmãos, Deus está nos chamando ao arrependimento nessa noite. Isso Ele faz sempre, constantemente, quando nós lemos a sua palavra. Abandone os seus pecados. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. Creia no perdão de Deus por meio de Cristo e desfrute da graça de Deus derramada sobre nós por meio de Jesus. Nós temos um advogado, nós temos quem lutou por nós contra o pecado, porque nós não conseguiríamos. Nós precisamos nos arrepender e confiar na obra perfeita de Jesus. Mas além disso, irmãos, nós ainda aprendemos com a pregação de Pedro que a bênção do Evangelho não é dinheiro, não é um carro novo, uma casa nova, ou roupas novas, não é isso. A bênção do Evangelho é o arrependimento e o perdão colocados diante dos maiores pecadores como nós. Versículos de 24 a 26, Pedro conclui o seu sermão falando aos ouvintes que todos os profetas haviam anunciado o dia em que Cristo viria e iniciaria a restauração de todas as coisas. O versículo 24 diz assim: de fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E não só isso, irmãos. Pedro agora fala para eles: olha, todos os profetas falaram que Cristo, que o Messias viria e iniciaria esse tempo de restauração, e cumpriria ele no tempo oportuno. Mas não só isso. Pedro fala para eles que eles também são herdeiros e alvos das bênçãos de Deus, por causa da aliança que Deus tinha feito com Abraão lá atrás. Versículo 25. Ele fala: mas vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio de sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. O Evangelho, que mais tarde seria para todos os povos, agora, naquele momento, era a bênção de Deus colocada diante dos judeus. Jesus, de fato, era a bênção de Deus, era aquele que proporcionaria a bênção de Deus, as bênçãos de Deus para o povo judeu. E essa bênção atravessou a história, passou por Abraão, passou por Moisés, passou por Samuel, passou por todos os profetas, como ele disse, um por um. E agora havia chegado aos ouvintes de Pedro. Versículo 26. Tendo Deus ressuscitado seu servo, nós sabemos que é Jesus, enviou primeiramente a vocês. Para quê? Qual era a bênção que eles receberiam? Convertendo cada um de vocês de suas maldades. Para abençoá-los, convertendo cada um de vocês de suas maldades. Pedro mostra para eles aqui, irmãos, que a bênção mais preciosa que eles receberiam de Deus durante toda a história do povo seria por meio do Evangelho, e seria o arrependimento para perdão de pecados, que por enquanto estava reservado somente aos judeus, mas depois se estenderia a todos os povos, e nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos como isso acontece, começando pelos judeus e se estendendo para os gentios e depois chegando até nós. Irmãos, mesmo nós não sendo judeus, nós somos descendentes de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 29, Paulo diz o seguinte: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós também somos herdeiros dessa promessa. Nós também somos herdeiros dessa bênção por meio de Cristo. Por isso, nós precisamos nos lembrar que a bênção de Deus para o seu povo é o arrependimento e o perdão de pecados por meio de Cristo. Como o Billy disse aqui,
se nós entregássemos todas as nossas riquezas aqui na igreja, todos os dias de nossas vidas, seria pouco pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A verdadeira bênção de Deus para nós é arrependimento e perdão de pecados por meio de Cristo. E mais uma vez, irmãos, nós somos chamados ao arrependimento. Nós somos chamados a olhar para Cristo como aquele que perdoa pecados, e como aquele que não só perdoa pecados, mas perdoa os nossos pecados, o meu e o de vocês, pelo que Ele fez na cruz. Nós devemos nos lembrar que Deus orquestrou essa história toda, para que hoje essa bênção chegasse até nós, a bênção que Ele prometeu lá atrás a Abraão, a bênção que todas as famílias da terra receberiam, arrependimento e perdão de pecado por meio daquele que morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Nós precisamos olhar para o nosso Salvador, para a obra perfeita que Ele fez em nosso favor e de fato pensar, que grande bênção nós recebemos. Nem o dinheiro, nem o sucesso, nem a fama, nem a beleza, nem nada nesse mundo poderia me proporcionar tamanha bênção que o nosso Deus nos proporcionou por meio de Cristo Jesus. Irmãos, Pedro estava chamando ao arrependimento para perdão de pecados aqueles homens que haviam matado Jesus. É como se Pedro tivesse é como se nós estivéssemos diante de um assassino, de pessoas que nós tanto amamos, e olhar para elas e dizer: olha, vocês estão sendo convidadas, vocês estão sendo chamadas ao arrependimento, porque eu perdoo vocês. Pedro está diante de homens pecadores, maus, corações corrompidos pelo pecado, que haviam matado o Cristo, e chamando eles ao arrependimento. Por isso, irmãos, não duvide que há perdão para mim e para você também. Nós também somos esses homens. Nós também somos essas mulheres. Os nossos corações também são dominados pelo pecado. Nós também precisamos de um Salvador. Esse Salvador é Jesus. Ele está nos chamando ao arrependimento e à fé nele, na sua obra para perdão de pecados. Nós só precisamos responder com confiança que de fato cremos que Ele é o Cristo, o enviado de Deus para resgatar o seu povo. Irmãos, nós não podemos negociar a mensagem do Evangelho. Nós vimos aqui que Pedro estava diante do seu povo, o povo israelita, o povo judeu. Ele poderia muito bem ter falado: olha, você quer saber? Eu vou deixar para outra pessoa pregar aqui para eles, porque santo de casa não faz milagre. Outra pessoa fala. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. Porque o autor da vida havia morrido e ressuscitado por ele. E isso estava queimando no coração dele, e ele falou: não. Eles podem até não gostar, eles podem até não crer, mas eles vão ouvir. Eles precisam ouvir. Pedro não estava pregando o evangelho de forma dura para eles, porque Pedro odiava eles, não. É porque Pedro os amava muito. Paulo, mais adiante, no capítulo 9 do livro de Atos, no capítulo 9 da carta aos Romanos, ele fala que, se fosse possível, ele seria lançado fora do povo de Deus, para que o povo dele pudesse ser enxertado, para que o povo dele pudesse ser salvo, para que os judeus pudessem ser salvos. E mensagens mais duras do que Paulo e Pedro pregaram, eu acho que nós não vamos encontrar na Bíblia. Nós pregamos o evangelho às pessoas porque nós as amamos, não porque nós as odiamos. Nós as amamos muito. E o mesmo Deus que enviou o seu Filho para perdoar pecadores como nós, é o Deus que enviou o seu Filho para perdoar pecadores como eles. Eles só precisam crer
E nós cremos que o Senhor continua chamando pessoas ao arrependimento ainda hoje. Nós precisamos confiar que o mesmo evangelho pregado pelos apóstolos é poderoso ainda hoje para quebrantar corações endurecidos pelo pecado, para levar pessoas ao arrependimento e à fé a Jesus. É o mesmo evangelho, não mudou, é o mesmo. É aquele que Paulo diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o mesmo, ele não mudou. Que Deus continua salvando por meio do evangelho. Nós precisamos confiar nisso. Sigamos, irmãos, orando, para que aproveitemos as oportunidades que Deus nos dá, que o Senhor usa em todas as oportunidades do dia a dia. E sigamos orando também, não só para aproveitarmos as oportunidades, mas para sermos fiéis na mensagem do Evangelho. O que Deus espera de nós é fidelidade naquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E pregar o Evangelho é para todo cristão. E nós precisamos ser fiéis. Amém? Vamos orar?